Em um vídeo passado eu falei aqui de um mangá chamado Devilman. Essa capa aqui que o editor botou agora. Devilman é uma produção, é um mangá escrito e desenhado por Go Nagai. Go Nagai, que é um grande escritor de mangás e desenhista, um mangaka, né, como é chamado, que é conhecido no Japão por suas contribuições lendárias para vários estilos de anime e mangá e até em alguns gêneros de tokusatsu, né? E sim, para quem não sabe, ele criou vários conceitos, né? Ou ajudou muito a elaborar, principalmente o conceito de usar o próprio mangá, a mídia onde se trabalha como local de crítica. E isso é visto em muitos de seus trabalhos. Além do Devilman, que a gente já tratou aqui no canal, isso também é visto no mangá que eu vou falar aqui hoje, que é o Cute Honey, né? Que é mais um lançamento da editora New Pop aqui no Brasil e está sendo lançado agora por esses dias, por esses meses, a edição histórica de Cute Honey nos mesmos formatos, né? Bem próximo do que saiu o Devilman aqui no Brasil, só que em vez de 2 volumes, isso aqui é uma edição completa, né? Você pode ver aqui edição histórica, e a história está completinha em um volume só, né? Então, para quem gosta de comprar histórias fechadas, para quem gosta de ler histórias fechadas e com bastante história, olha como é que tá. Olha só como é que o mangá tem bastante página, né? São 472 páginas que eu tô vendo aqui na ficha da Amazon. Se tiver errado, vocês, por favor, cobrem a Amazon. E a história completinha de Cute Honey aqui nesse volume. Mas vamos falar de Cute Honey. Cute Honey, como eu falei, é um mangá produzido, desenhado, escrito, lançado por Go Nagai, né, grande mangaka, lendário mangaka japonês, e foi lançado em 2 volumes originalmente entre 1973 e 1974. Segundo Go Nagai, segundo o próprio fala, a história é inspirada em uma outra história norte-americana que é o seriado Honey West, de 1965. Sim, esse mangá aqui teve alguns de seus conceitos, nome inclusive, inspirado por um seriado norte-americano. Então, para quem gosta aí de bater muito o pé falando, não, tudo que os Estados Unidos produzem é melhor que o Japão, nem eles pensam isso, inclusive usam muito material ocidental como inspiração para suas criações. Até hoje, tá? E a história de Cute Honey, ela é centrada na personagem central que se chama Honey, né, que é na verdade uma androide, ela só descobre isso pouco tempo depois, mas ela é uma androide construída pelo pai dela, que é um cientista, para combater, né, as forças do mal, para se tornar uma grande, né, uma personagem, uma guerreira imortal no futuro. Só que ela encontra, né, um grande problema no caminho que se chama Organização Garra da Pantera. Pois é, no original eles chamam de Panther Paw, que também pode ser traduzido como Pata da Pantera, que lembra muito o meme do Tapa na Pantera. Mas vamos deixar isso pra lá e focar no nome da organização, que se chama Garra da Pantera, que é uma organização maligna formada por mulheres, né, liderada por mulheres, mas tem vários capangas homens, que visam roubar um dispositivo muito especial, muito poderoso, que está dentro da Honey. Esse dispositivo permite a Honey trocar de forma, né, não exatamente trocar de forma, mas assumir outras aparências, né, ela continua como forma humanoide, uma forma de uma jovem moça, mas ela pode se disfarçar com várias roupas diferentes, mudando o cabelo, mudando o estilo da roupa, mudando, né, quase tudo de visual externo. E esse conceito também meio que foi inspirado no seriado da Honey West, lá que o próprio Go Nagai diz que é, né, uma coisa que serviu de inspiração para Cute Honey. E vamos lá, eu li Cute Honey inteira. Foi uma experiência. Porque assim, os prós disso aqui é o seguinte, é uma história do Go Nagai. Os contras é uma história do Go Nagai. Go Nagai, ele é conhecido por ser subversivo, né? Guardadas as devidas proporções, muitas, não me xingue por esse comentário, mas eu considero o Go Nagai um Osamu Tezuka do mal. enquanto o Tezuka ele trazia, né, histórias, sim, com muita crítica social e uma coisa de certa forma engajada para as causas japonesas, as histórias do Go Nagai, elas são pesadas, né? Elas têm climas sombrios, elas têm personagens questionáveis, de moral questionável, de comportamento questionável, e isso está presente em quase tudo que ele fez, sabe? Em Devilman tem isso, em Cute Honey tem isso também. E, de certa forma, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? A gente tem que ver o contexto da história. Tanto que, aqui na própria edição da New Pop, a gente tem um aviso aqui, bem no final do mangá, né? Que seria o início da nossa leitura, mas para quem gosta de ler os avisos finais, tem um aviso de reflexo do seu tempo, né? Esse quadradinho preto aqui, indicando que Cute Honey foi escrito em 1973, né? Até antes disso, foi publicado em 73, e traz alguns reflexos dos pensamentos dessa época, e isso pode
pode soar errado, é errado em várias questões modernas, em vários tipos de pensamentos modernos. Só que a gente tem que enxergar o seguinte, o Japão ele sempre foi um país extremamente conservador, inclusive até hoje, em vários aspectos, mas nessa época especial, o mundo inteiro era muito mais conservador do que é hoje. Kill Hunter é um mangá que, apesar de trazer uma heroína inocente, né, jovem, bela, amigável, ele é um mangá que tem muitos corpos nus, né, principalmente corpos femininos, tanto que eu nem posso abrir aqui e mostrar, senão o YouTube vai censurar esse vídeo. Eu tô mostrando algumas imagens aqui do mangá, principalmente imagens que são permitidas, mas Kill Hunter é conhecido por ser uma história com esse grande apelo, né, de mostrar corpos sem pudor, explorar o lance de a Honey ser uma androide sem muitos traquejos humanos, sem muitos traquejos sociais, então às vezes ela não liga de andar pelada por aí. E isso na época, escrito pelo Gonagai, era uma coisa subversiva, né? Era uma coisa que contrariava os bons costumes da comunidade japonesa, no Japão. Isso eu tô falando com base no que eu li e aprendi a respeito dos trabalhos do Gonagai. E isso na época foi feito de propósito, assim como em Devilman também tem muita nudez, inclusive masculina, foi feito de propósito para desafiar, né, os bons costumes. Tanto que o Kill Hunter, quando você tinha, nessa época, se eu não me engano, pelo que eu li, mangás que tinham cenas de fato de nudez eram publicados só em publicações bem específicas, voltadas para públicos adultos, com uma série de limitações e censuras e sabe, tudo dentro da lei direitinho. Só que era de uma forma, né, que nem todos os autores concordavam. E o Gonagai foi lá e publicou Kill Hunter do jeito que ele queria e lançou contrariando todo mundo e fez um enorme sucesso. E diz ele que a Honey, tá escrito aqui, foi a primeira protagonista feminina num mangá shonen, porque esse mangá é shonen, ou seja, voltado para o público masculino, de acordo com as categorias, né, antigas de shonen. Foi pensado, né, em mente com o público masculino lá na década de 70. Hoje em dia isso é besteira, não se preocupem com essas classificações. E ele saiu sem censura, né? Saiu sem mostrando tudo que o cara queria mostrar, e foi publicado, e qualquer um que passasse numa vendinha no Japão conseguia comprar o seu volume de Kill Hunter e levar para casa. Só que ao mesmo tempo, né, como isso é um produto de sua época, a gente tem que viajar alguns anos no tempo pro futuro, que é hoje, que é atual. Ao mesmo tempo que isso criticava os conservadores lá de trás, hoje em dia serve para dar munição para eles, né? E isso é uma linha de pensamento que eu acho muito interessante. Inclusive o Leonardo Kitsune, que tem um podcast Kitsune da Semana, ele fala também coisa parecida. Eu vou deixar o podcast na descrição dele para vocês ouvirem, porque hoje em dia o que muita gente que é mais do lado conservador da coisa, né, especialmente galera de conservador e às vezes de direita e tal, falam muito que antigamente as coisas eram assim, antigamente se defendem muito nisso de antigamente, né? Antigamente não tinha feminismo, antigamente uma série de bobagens assim, e usam esse tipo de produto, né, que foi criado originalmente para combater o pensamento conservador em seu favor, né? Então, como eu disse, é um mangá do Gonagai, muito bom, mas também é um mangá do Gonagai, ou seja, é complicado, né? O Gonagai é sempre complicado. Só que, a despeito disso tudo, todo esse debate moral que eu levantei aqui, Kill Hunter. Kill Hunter é a história, eu já expliquei como é que é. A história nesse volume está completíssima, né? Do início ao fim, você pode comprar, sentar e ler. Obviamente, como eu disse, hoje em dia, né, as coisas estão muito bem definidas pela lei, então este é um mangá para maiores de 18 anos, tá? Não leia se você for menor de idade, não compre, né? Isso é só para adultos mesmo. Apesar de, assim, não ter nada forte. Como eu disse, tem nudez, tem cenas de nudez, de mulheres com peitos de fora, mas, tipo, não tem nada extremamente escrachado, mas é um mangá para adultos, né? Então não consuma, ele não é voltado para crianças de fato. E além disso tudo, apesar de carregar toda essa crítica, né, ao conservadorismo, apesar de ter quebrado paradigmas e tomado as rédeas da sua própria publicação na época, Kill Hunter é uma história muito simples, é uma história bem direta ao ponto. Ela traz uma heroína, que é a Honey, que combate as forças do mal. Aqui tem uma imagem que eu posso mostrar, que tá todo mundo bem vestido. Aqui é a Honey combatendo os capangas do Garra da Pantera. E ela quer vingar o seu pai, né? Que é o cientista que morreu nas mãos da organização. E, infelizmente, ela né, acaba tendo que correr atrás para vingar o pai e eliminar as generais, né, do Garra da Pantera, uma
a uma. Então a história é super simples, é uma história só da Honey encarando os seus inimigos, né, ao longo de cada combate, né, que a gente tem uma parte da organização debatendo o que fazer e tal. E não tem muito mais além disso, sabe? A história vai do início ao fim nesse clima. A gente tem um ou outro personagem secundário e terciário na história, mas não são desenvolvidos. Mas, assim, é como o mangá traz em sua capa. É uma edição histórica. Isso aqui é quase um pedaço da história do mangá no Japão, sabe? Muita coisa do que a gente conhece hoje, sabe? Negócio de garotas mágicas que se transformam, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Rei, Sakura Card Captor. Apesar de não serem shonen propriamente dito. Muita coisa bebeu dessa fonte aqui, principalmente garotas mágicas que se transformam em vários tipos de roupas, como Sakura Card Captor, por exemplo. Então isso aqui é um material histórico de verdade, é um material que, se você gosta da história do mangá, não só se você gosta de Go Nagai, vale a pena ser lido de verdade, apesar de ser extremamente simples. E, novamente, reforço, ele é apenas para maiores de idade. Tá, por favor, respeite a classificação etária. Em termos de qualidade, da mesma forma que Devilman, deixa eu abrir aqui o anúncio da Amazon, o preço de capa dele é R$ 94,90, mas ele é facilmente encontrado com desconto na Amazon e em outros sites. Eu tô vendo aqui, na hora que eu tô gravando aqui, ele tá R$ 71,10 na Amazon. Se você tiver Prime, você ainda ganha frete grátis. É um preço bem bacana para uma publicação de mais de 400 páginas, vale lembrar. E tem algumas páginas coloridas bem no início, tá? Então, essa arte aqui é bem bonita, inclusive. Páginas coloridas bem no início. É um material de qualidade, é um material bem feito e, como eu disse, histórico. Extremamente histórico. Em especial, ele está sendo lançado no Brasil. Cutie Honey é muito famosa no Japão. Já teve vários animes. Já teve muitos live actions. Pelo menos separei aqui 3 imagens. Ó, 1, 2, 3. 3 live actions diferentes, pelo menos. Eu acho que teve mais também. Enfim, teve filme, teve série. Também foi uma saga muito influente para os tokusatsu, em especial tokusatsu que usa o protagonismo feminino, né? Então, os live action eu acho que eles são mais leves, pelo menos alguns deles. Eu nunca vi, eu preciso sentar e ver. Então, eles são mais leves em termos de nudez e tal, mas é claro que tem todo um clima, né, meio quase erótico em algumas cenas, porque, enfim, essa é a natureza da história de Cutie Honey. Beleza? Então é isso, eu queria falar sobre esse mangá. Eu agradeço a New Pop aí por ter mandado. Eu gostei bastante, mas é como eu falei, tem todas as ressalvas que eu contei aqui, mas é uma história para se ter, para se guardar, se você gosta de Go Nagai, se você gosta de histórias, né, que desafiaram coisas ao longo do tempo e estão aí até hoje, principalmente como material histórico para quem quiser conhecer a história dos mangás. Valeu, pessoal, eu sou o Felipe Vinha. Se você gostou do vídeo, assina, deixa aí o seu comentário, o seu like ou dislike, tanto faz. Aqui você que decide. Aqui você que sabe o que você quer fazer nesse canal. Olha a liberdade que eu dou. Tô brincando, gente. Valeu, até a próxima. Tchau!